Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Miranda. E galera, primeira coisa, eu quero começar de um formato diferente. Você que está estudando para a prova da EAN, que olha aquele edital e não sabe como começar, o edital tá muito mal formulado, tá muito difícil entender o que é para falar por aqui. E você também que sabe pouquíssimo em física, mas quer se preparar para a prova da EAN, que é aproximadamente daqui a 2 meses, né? Porque ela é em junho, correto? Esse vídeo aqui é para você. Então, primeiro, como estudar física para EAN em 7 semanas? Primeira coisa, galera, nós temos que começar sabendo que temos que saber de mecânica. A mecânica, galera, ela vai estudar um corpo, né? Então você vai ter a parte da física que estuda um corpo. Mas o que de mecânica que eu tenho que saber para a prova da EAN? Você vai olhar o edital, né? E você vai ter que perceber que você tem que saber o que é referencial inercial e não inercial, referencial não inercial, ou seja, qual a diferença do referencial inercial para não inercial? O inercial você vai ter um ponto e a partir desse ponto você vai conseguir organizar, vendo se um corpo está em repouso ou em movimento, tudo bem? Então, no referencial inercial, você vai ver isso, corpo em repouso ou em movimento. Tudo certo? Então, pegou o referencial inercial, que é a partir do mesmo ponto que você vai ter que ver se em relação a esse ponto o corpo está em repouso ou em movimento, né? Um exemplo clássico disso aqui seria o quê? Você está num ponto de ônibus, está passando um ônibus ali perto de você. Esse ônibus, em relação a você que está aqui, está em movimento. Agora você pega, por exemplo, uma pessoa aqui, outra pessoa do lado dela, sentada um do lado dentro do ônibus. Em relação a outra pessoa do ônibus, essa dupla vai estar em quê? Em repouso. Mas se eu pegar em relação a pessoa fora do ônibus, ela vai estar em quê? Movimento. Cara, isso aqui cai. Você sabendo isso, você vai brincar em questões envolvendo esse assunto na prova da EAN. O referencial não inercial, galera, ele geralmente não é cobrado. Por quê? Justamente porque é mais fácil, correto? Porque independente do referencial, ele vai ter a mesma classificação em repouso e movimento. Então, o inercial apenas que é cobrado. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso. Mecânica, tu trabalha com referencial inercial, não inercial. O inercial que você tem que saber que através dele o corpo vai estar em repouso ou em movimento. Agora que você já sabe disso, você vai perceber que um outro assunto importante é o assunto de velocidade média. Então vamos escrever aqui. A velocidade média, pessoal, ela é calculada da seguinte maneira. Vm é igual a variação da distância, que é a distância final menos distância inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então vai ficar da seguinte maneira. O ΔS vai ficar S menos S0. O ΔT vai ficar T menos T0. Então você precisa saber disso e saber também o conceito de velocidade instantânea. Afinal, qual é a diferença da velocidade média para a velocidade instantânea? A velocidade média, galera, vai ser a média das velocidades. Se você pegar, por exemplo, aqui, ó, um caminho, ó, daqui até aqui, você vai chamar esse aqui de 3 pontos. Aqui eu vou chamar de ponto A, aqui eu vou chamar de ponto B, aqui eu vou chamar de ponto C, né? Se ele vai do A para o C, aqui você pode ter um tempo chamado de T1, aqui um tempo chamado de T2, aqui um tempo chamado de T3 e por aí vai. Você vai perceber que a cada um desses tempos você vai ter cada velocidade. Aqui você vai ter o V1, aqui você vai ter o V2, aqui você vai ter o V3. Cara, eu peguei 3, mas você tem infinitas velocidades para você ir do ponto A ao ponto C, do ponto A ao ponto B também. Então, você vai conseguir pegar, somar todas essas velocidades e dividir por os infinitos tempos? Não vai. Então, você vai ter que pegar a média.
Então, mas fica bem complicado de calcular a média de infinitas velocidades. Então você vai pegar a distância final menos a distância inicial e vai dividir pelo tempo final menos o tempo inicial. Lembrando que a distância é uma grandeza escalar. Lembrar que diferenciar uma grandeza. Cara, grandeza é importantíssimo, galera. Grandezas escalares e vetoriais. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu quero já dizer que a posição é a grandeza escalar e o tempo também. Já a velocidade é uma grandeza vetorial. Então, primeira coisa que você tem que saber é isso aqui. Agora, sabendo disso, pessoal, vamos lembrar aqui também de aceleração. Eu vou começar com a aceleração média. A primeira coisa que você deve saber sobre a aceleração é que a aceleração ela tem uma característica muito importante. Mas Miranda, qual é essa característica? Ela modifica a velocidade. Ponto. A aceleração ela modifica a velocidade. Mas como é que eu calculo a aceleração? A aceleração média, por exemplo. A aceleração média ela vai ser a variação da velocidade, que é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação do tempo, que é o tempo final menos o tempo inicial. Então aqui vai ficar da seguinte maneira: o V final, que eu vou chamar de V, menos o V inicial, que eu vou chamar de V0, dividido por o T final, que eu vou chamar de T, menos o T inicial, que eu vou chamar de T0. Então, galera, a aceleração média é o seguinte: se você pega esse caminho aqui, cada um deles tem uma aceleração, você vai pegar, somar todas as infinitas acelerações e dividir pelo número delas. É uma média aritmética. Só que fica bem difícil fazer isso porque são infinitas acelerações e você não sabe como fazer com cada uma dessas infinitas acelerações. Tudo bem? Então, sabendo disso aqui, o que você vai perceber? Você vai perceber que você vai ter que calcular a velocidade final menos a inicial dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, já que a aceleração ela tem como função modificar a velocidade. Qual a diferença dela para a instantânea, galera? A velocidade instantânea vai ser o seguinte: repara a velocidade. Nesse exato ponto T1 aqui, ele vai ter essa velocidade, nesse ponto. No T2, nesse exato T2 ela vai ter V2, ó, nesse ponto. Nesse exato T3 ele vai ter o V3, nesse ponto. Então a velocidade num instante em específico você chama de velocidade instantânea. Ponto. Tudo certo? Isso que você tem que saber. A aceleração também. Num determinado instante específico, por exemplo, no T1 tem uma aceleração A1. No T2 tem uma aceleração A2. No T3 tem uma aceleração A3. Naquele instante em específico, você tem uma determinada aceleração. Isso aí é aceleração instantânea. Tudo bem? Então essa é a diferença de um para o outro. Um exemplo clássico, pega por exemplo o painel do carro. Você está vendo ele está 30 km, daqui a pouco está 20. Naquele momento que ele está 30, é velocidade instantânea. Como tem também o lance da aceleração instantânea também. Então velocidade e aceleração, tudo tranquilo? Agora vamos lembrar também uma coisa que eu não cheguei a falar. Grandezas, galera. Grandezas escalares e grandezas vetoriais. Vamos começar agora com grandezas escalares. Grandezas escalares, galera, ela vai ter uma característica muito importante. Ela só vai se preocupar com a intensidade. Ou seja, intensidade é a mesma coisa que módulo. Então vamos colocar isso aqui. Diferencia da grandeza vetorial. O que é uma grandeza vetorial? Vamos colocar aqui. Grandezas vetoriais, você não se preocupa apenas com a intensidade. Você vai se preocupar também com a intensidade, com a direção e com o sentido. Ou seja, galera, a intensidade aqui, ela vai ser o nosso módulo. A direção vai ser horizontal ou vertical. E o sentido vai ser para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então você tem que saber estas três principais características. Então até aqui, pessoal, você trabalha com a primeira semana dessas 7. Assista a teoria bem bonitinho, passo a passo aqui.
Agora vamos falar, pessoal, dos assuntos da segunda semana, que vai ser de MRU para frente. Então, galera, agora o início da semana 2 é nós começarmos com o movimento retilíneo e uniforme, né? O que você tem que saber dele, galera? Você tem que saber o que é ele, né? Só que para isso você tem que saber duas características principais. Ou seja, você tem que perceber que a velocidade ela é constante e ela obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, e a aceleração ela é igual a zero. Fazendo isso, você consegue ver a característica principal do movimento retilíneo uniforme, né? Você tem que saber, além disso aqui também, da função posição versus tempo, que é a do sorvete, S igual a S0 mais V vezes T, ou seja, você tem que saber o que é cada um, posição final, posição inicial. Essa aqui é a velocidade constante, né? Isso aqui é importante. Eu não estou entrando muito porque não é o viés disso aqui. O viés é para eu falar o que você precisa saber. Tudo bem? Outra coisa importante seria os gráficos, né? Os gráficos são importantíssimos também para a prova da EAN. Ou seja, quais gráficos aqui que você está querendo dizer? Você está querendo dizer 3 gráficos aqui. Ou seja, velocidade versus tempo, posição versus tempo e aceleração versus tempo. Ah, mas a aceleração é só MRUV, no caso no MRU aqui não tem. Então o gráfico dela vai ser com aceleração zero. Tudo bem? Então isso aqui é o que você precisa saber de movimento retilíneo uniforme, onde eu chamo esse cara aqui de MRU. Agora vamos ver o que você precisa saber de movimento retilíneo e uniformemente variado. O movimento retilíneo uniformemente variado, galera, ele tem uma característica, na verdade duas, muito importantes. A primeira é a seguinte: ele fala para você que a aceleração ela tem que, agora ela é constante, então ela é constante e ela tem que ser também diferente de zero. E a velocidade ela é variável, ok? Então você tem essas duas principais características aqui: a aceleração constante diferente de zero e a velocidade ela é variável. Não tem nem como ela ser zero, né? Essas são as características principais. Outra coisa muito importante que você precisa aqui: no MRU nós tínhamos visto que tínhamos a equação do sorvete. Aqui nós temos 3 equações diferentes. São elas: V igual a V0 mais A vezes T, S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2. E por último, Torricelli, que é V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes o A vezes ΔS. Você tem essas 3 expressões aqui para você trabalhar no MRUV. A mais disso aqui, você tem também os gráficos, né? Quais gráficos aqui que vocês têm? Então, galera, nós temos 3 tipos de gráficos que nós precisamos saber aqui. Quais são os tipos de gráficos aqui? Nós vamos ter que ver o gráfico A versus T, que é o gráfico aceleração versus tempo. Nós temos que ver o gráfico S versus T, que é o gráfico posição versus tempo, e o gráfico V versus T, que é o gráfico velocidade versus tempo. Você tem que ver isso com mais calminha, né? Isso aqui bonitinho que você tem que saber. Dentro disso aqui, você tem que saber o que é movimento progressivo, o que é movimento retrógrado, e por aí vai. Tudo certo? Agora que você já sabe disso de MRUV, o que você tem que saber mais? Leis de Newton, galera. Então, vamos aqui falar rapidinho de leis de Newton também para fecharmos a semana 2. Bom, galera, leis de Newton você tem que saber o que? A primeira coisa que você tem que saber é o conceito de força. Então, você tem que saber de força. Aí eu te pergunto, a força ela é dividida em quê? Ela é dividida em 2 tipos diferentes. Ou seja, ela pode ser dividida em forças de campo
e forças de contato. Veja, o que é cada uma delas, galera? A força de campo, ela não precisa de um meio para poder, de uma interação ali para poder ocorrer. Existem vários tipos de força, mas para a prova da EAN, somente a força-peso que precisa saber. Forças de contato, galera, você tem que saber algumas, por exemplo, força normal, força de tração, força de atrito e força elástica, ok? Então esses 4 tipos de forças. Agora você tem que saber também a primeira lei de Newton. Ela pode ser chamada de lei da inércia, ou seja, o que ela quer dizer? Todo corpo que estiver em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme, ele tende a permanecer da mesma maneira, a não ser que haja uma força sobre esse corpo. Tudo bem? Nós temos a segunda lei, que é a lei da força resultante, ou seja, ela pode ser calculada da seguinte maneira: força resultante, que é o produto da massa vezes a aceleração. E você tem também a terceira lei. A terceira lei, ela é chamada de quê? Lei da ação e reação. Aí você me pergunta, o que é essa lei da ação e reação? Essa lei da ação e reação é o quê? Toda ação produz uma reação, desde que elas tenha módulo de forças iguais, sentidos opostos e corpos diferentes. Você vai ver isso aqui melhor você assistindo uma aula de leis de Newton. Tudo bem? Então nós temos essas 3 leis de Isaac Newton. Agora nós vamos ver um pouco de trabalho e energia, que é um outro assunto que sempre está caindo. Inclusive na última prova teve uma questão disso lá. Trabalho e energia. A primeira coisa você tem que saber que existe um trabalho, né, da força constante, onde ele é calculado o seguinte: trabalho, que é igual a força constante, vezes a distância, né? Ou seja, essa força aqui, ela é constante. Aí, se você for trabalhar com o trabalho de uma força variável, trabalho de uma força variável vai ser o quê? Trabalho igual a. Ou seja, esse A, galera, é a nossa área da figura. Ou seja, nós temos 3 áreas importantíssimas: triângulo, retângulo e trapézio. Só que esse não é o viés deste vídeo. Este é o que? Eu vou mostrar a você como você se estuda para... Esse aqui não é o viés desse vídeo. O viés é mostrar como se estuda para a prova da EAN na disciplina de física. Agora que você já sabe disso, galera, uma outra coisa importante é o que? Energia mecânica. A energia mecânica, galera, é o somatório de 3 energias principais, ou seja, energia mecânica é igual a energia cinética mais a energia potencial gravitacional mais a energia potencial elástica. Isso aqui você vai ter que estudar separadamente o que é cada uma delas. Eu posso só te adiantar como calcula cada uma delas, que aí dá tempo. Energia cinética, massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Energia potencial gravitacional, m vezes g vezes h. Energia potencial elástica, k vezes x ao quadrado sobre 2. Então, toda vez que você trabalhar com energia mecânica, você vai estar trabalhando desta forma aqui. Tudo bem? Agora, galera, para a gente poder finalizar essa semana 2, nós temos que saber uma coisa. Nós temos que saber o que é máquinas, alavancas e roldanas, galera. Vamos lá, então? As alavancas, pessoal, elas são muito importantes. Um exemplo clássico aqui é uma tesoura, né? Se eu desenhar aqui, ó, uma tesoura mais ou menos assim, trazer aqui, ó, uma coisa que segura ela, aqui. Isso aqui é um exemplo de uma alavanca. Um outro exemplo, uma gangorra, mais ou menos assim, correto? Onde você põe, por exemplo, um peso, que você vai ter uma força agindo aqui, por exemplo, ó, chamar de F1, a força aqui, que eu vou chamar de F2, né? Como fosse uma grandeza vetorial, eu coloco o símbolo aqui de vetor, né? E uma coisa muito importante para você vai ter o conceito de força potente, força resistente. Aí você tem que estudar com calma esta parte de alavancas.
Tudo bem? Agora vamos ver o que é uma roldana. Galera, vamos pegar um exemplo clássico aqui para você entender roldanas. Agora vamos falar então, entrando em roldanas, galera. Roldanas, por exemplo, ela é utilizada por um pedreiro ou por outras coisas também muito importantes. Na academia, quando você faz alguns exercícios. Quer ver? Vou fazer o desenho de uma aqui para você ver. Então, primeiramente isso aqui. Ou seja, aqui tem uma força-peso colocada aqui nessa roldana, né? Ou polias, ela também pode ser chamada de polia, correto? Como é que você calcula isso aqui, pessoal? Você calcula a seguinte expressão: a força vai ser igual à força-peso dividido por 2 elevado a nzinho. Mas só que antes de eu dizer o que é cada um aqui, eu tenho dois tipos de polias. Eu tenho polias fixas, que são essas que estão presas aqui, e polias móveis, que pode aumentar ou diminuir. Então esse Nzinho é o número de polias móveis, esse P aqui é a força-peso, cujo você calcula ela pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade, e esse N aqui é o número de polias móveis. Ok? Então isso aqui que você precisa para a segunda. Agora vamos para a terceira semana. Agora que nós já falamos da semana 1 e semana 2, nós vamos falar agora da semana 3. Nós vamos falar um pouquinho de potência térmica. Galera, a potência, ela tem uma relação com o trabalho. Por quê? Porque se você for calcular essa potência, você vai perceber que ela é a razão do trabalho dividido pelo tempo. Isso mesmo, correto? Ou seja, a potência, ela tem um sistema de unidade em watts, né? Então, ou também pode ter em outros dois nomes que é muito importante. Por exemplo, CV, cavalos a vapor, ou HP, né? Mas isso aqui para a prova da EAN pouco se importa. Você só tem que saber que a potência, ela é a razão entre o trabalho e o tempo, e o sistema de unidade dela é em watts, ou watts, né? Então, isso aqui é importante para você. Agora que nós sabemos disso, pessoal, vamos falar também um pouco sobre hidrostática, que é um assunto que cai na prova da EAN, né? Mas não cai de uma forma completa. Vamos lá, então? Ó, a palavra hidro vem de fluido, né? Aí eu te faço, o que quer dizer um fluido, galera? Fluido é tudo que se pode escoar, tudo bem? Tudo que sofre escoamento é um fluido. É só isso? Isso mesmo. E estática, pessoal? Estática vem de equilíbrio, correto? Então você está trabalhando aqui com equilíbrio. E o que quer dizer equilíbrio? O que quer dizer? Equilíbrio, ele quer dizer o seguinte, quer dizer que as forças sobre esse fluido vão, o somatório delas, a resultante delas vai ser igual a zero, porque elas se equilibram. Tudo certo? Então hidrostática é o estudo dos fluidos em equilíbrio. Bom, sabendo em hidrostática, galera, existem 3 princípios importantíssimos. Princípio de Pascal, princípio de Stevin e princípio de Arquimedes. Então, vamos colocar cada um deles aqui. Então, nós temos esses 3. Princípio de Pascal, princípio de Stevin e princípio de Arquimedes. Só que tem uma coisa muito importante. Princípio de Arquimedes não cai na EAN. Então, eu não tenho para que falar disso aqui para vocês. Não cai, está fora do edital. Tudo bem? Tanto que do último edital para esse não modificou muita coisa em física, mas a parte do princípio de Arquimedes teve uma questão cobrada, mas essa questão, por meio de recurso, foi obrigada a ser anulada pelo fato do assunto cobrado nela não se encaixar no edital, porque princípio de Arquimedes não cai. Princípio de Pascal, galera. Princípio de Pascal, você está trabalhando, por exemplo, prensa hidráulica, um macaco hidráulico, por exemplo, o pneu de um carro fura, você vai pegar e vai trocar o pneu ali. Você vai pegar, então, vai ter o macaco hidráulico que vem no carro, todo carro tem que vir, e você vai pegar e trocá-lo ali. Tanto que você vai ter a igualdade das pressões e você vai ter a seguinte expressão.
força 1 sobre a área 1 igual a força 2 sobre a área 2. Isso aqui é uma característica do princípio de Pascal. Princípio de Stevens, galera. Teoria do quê? Dos vasos comunicantes. Por exemplo, você tem um vaso aqui e você tem um assim. Vamos supor que ele tenha um líquido, né? Um fluido, melhor dizendo, aqui. Esse fluido aqui e aqui nessa mesma altura, numa altura H tem esse fluido. Se eu chamar aqui de 1 e aqui de 2, eu vou poder afirmar para você que a pressão sobre uma mesma altura, P1, é igual à pressão sobre uma outra altura. E você tem uma outra expressão para calcular a pressão. Pressão vai ser a pressão manométrica ou pressão inicial, mais a densidade, vezes a aceleração gravitacional, vezes a diferença de altura ali. Tudo bem? Isso aqui é uma das partes mais importantes, né? Sem contar também que cai o princípio de pressão, correto? A pressão, como nós já vimos, é a razão da força sobre área, tudo bem? E por aí vai, né? Então, até aqui, somente que cai essa parte de princípio de Pascal, princípio de Stevens. Agora que nós já sabemos dessa parte aqui, galera, vamos entrar na termologia, que é um assunto que também é cobrado. Vamos lá? Galera, agora vamos ver então o que é termologia, né? Então, pessoal, o que você tem que saber? Termo significa temperatura e logia significa estudo. Então, termologia é nada mais que o estudo da temperatura. Ou seja, pessoal, termologia é o estudo da temperatura. Só que ela se divide em dois tipos. Ela se divide em termometria e calorimetria. Esses dois tipos. Só que o que quer dizer cada um deles, galera? Termometria é nada mais é que o estudo da temperatura. E calorimetria, estudo da quantidade de calor. Só que nós temos que saber a diferença entre calor e temperatura, galera. Eu vou falar bem rápido porque não é o objetivo daqui. Calor e temperatura. Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um corpo. Quanto mais agitadas elas estão, maior a temperatura. Quanto menos agitada, menor a temperatura. Já calor é uma energia em transição, uma energia térmica em transição, que vai de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Mas o que eu tenho que saber aqui de termometria, galera? Termometria tem as escalas térmicas e uma expressão que se relaciona a elas. Temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 igual temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5, ok? Ou a variação, que vai ser o quê? Variação da temperatura em Celsius sobre 5 igual variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9 igual a variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Calorimetria tem dois tipos de calor. Calor sensível e calor latente, né? Calor sensível, ele só está preocupado com a variação da temperatura. Calor latente só está preocupado com a mudança de estado físico da matéria. Ou seja, ocorre variação de temperatura, não ocorre mudança de estado físico, calor sensível. Ocorre mudança de estado físico, mas não ocorre variação da temperatura, calor latente. Quais expressões você tem que saber? Quantidade de calor sensível, Q igual a M vezes C vezes delta Tsão, né? Calor latente, Q igual a M vezes L. Outra expressão de calor sensível, capacidade térmica. Ela vai ser a razão entre a quantidade de calor sensível pela variação da temperatura ou também o produto da massa com o calor específico e o fluxo de calor, ou também chamado de potência, né? Vai ser o seguinte, vai ser a quantidade de calor sensível, só que agora em função do tempo. Tudo bem? Então, pessoal, até aqui você fecha a terceira semana. Galera, vamos entrar agora em equilíbrio térmico, né? Na semana 4 já. Equilíbrio térmico significa o que, galera? Você tem uma região que é uma região fechada, onde não leva calor para o meio externo, nem traz calor para o meio interno. Essa região aqui, ela se chama de calorímetro.
Então, o que vai acontecer? O calorímetro ele não vai deixar trocar calor com o meio externo. Então, vamos supor que tenha, por exemplo, 3 partículas ali dentro trocando calor entre si, né? Então, o que vai acontecer no equilíbrio térmico? Elas vão trocar calor até o momento em que elas entrem em equilíbrio. Então, a quantidade de calor de uma partícula que eu vou chamar de A, mais a quantidade de calor de outra partícula que eu vou chamar de B, mais a quantidade de calor de outra partícula que eu vou chamar de C, isso aqui vai ser igual a zero, estabelecendo o equilíbrio térmico. Correto? Então, isso aqui é importantíssimo, porque isso cai na prova da EAN. Tudo bem? Agora, sabendo disso, pessoal, vamos também lembrar de um outro assunto muito importante, né? Que é a parte de transformações gasosas. Tudo bem? Então, o que é transformações gasosas, pessoal? Pensa comigo aqui, ó. Existem 3 tipos de transformações. Transformações gasosas, pessoal, nós temos que pensar o seguinte. Nós temos que pensar que existem 3 tipos de transformações gasosas. Existe a transformação isobárica, isotérmica e isovolumétrica. Então, vamos por aqui. Entendeu? Então, isobárica, galera, você vai ter como característica principal a pressão constante. Isotérmica, você vai ter como característica principal a temperatura constante. Isovolumétrica, você vai ter como característica principal o volume constante. Lembrando que ela pode ser chamada de outros 2 tipos, né? Isovolumétrica, além dela, né? Isométrica e isocórica. Então, essa parte aqui é importantíssima para a prova da EAN, ok? Agora, vamos ver o que é cobrado em ótica, galera, na EAN. Galera, uma coisa muito importante para a prova da EAN, espelhos. Não vai cair tudo de ótica, não, mas espelhos, galera. Para a prova da EAN, você tem que saber o quê? Você tem que saber os tipos de espelhos. Por exemplo, existem 2 tipos de espelhos. Quais são os tipos aqui? O primeiro é espelho plano e o segundo são espelhos esféricos. Então, espelho plano e espelho esférico, ok? O espelho esférico ele também é subdividido em outros 2 tipos. Ele é subdividido em espelho côncavo e convexo. Tudo bem? Então, você tem esses tipos aqui. Só que uma coisa muito importante, galera, você tem que estar relacionando a classificação da imagem do espelho plano, né? Eu não vou entrar muito aqui porque nem a aula para isso, né? Que é para mostrar o que você tem que estudar, né? Mas espelho plano tem uma classificação só, virtual, direito e igual, né? Espelho esférico côncavo tem várias classificações. Espelho esférico convexo, que é virtual, direito e menor. E 2 equações que são muito importantes. Equação de Gauss, que é o quê? 1 sobre o foco igual a 1 sobre o P, que é a distância do objeto ao espelho, né? Ou do espelho ao objeto, mais 1 sobre P', onde o P' é a distância do espelho à imagem. E também nós temos o aumento linear transversal, que é o seguinte: o aumento linear transversal é a imagem sobre o objeto, que é igual a menos P' sobre P. Então, é isso que você deve saber. Essa primeira aqui, que nós chamamos de equação de Gauss, e essa segunda aqui, que nós chamamos de aumento linear transversal. Tudo bem, então? Então, você percebe isso daqui em espelhos. Pessoal, você tem que saber de lentes, né? Ou seja, lentes esféricas. Então, as lentes esféricas, você tem 2 tipos que você precisa saber. Você tem as lentes convergentes e você tem as lentes divergentes. Como é que é uma lente, galera, convergente? Lente convergente, ela obrigatoriamente tem que ter a setinha dela para fora. Então, ó, para fora, para fora. Então, pessoal, sabendo disso aqui, como é que vai ficar ele aqui, ó? Vou pegar 3 raiozinhos para mostrar. Pega um aqui, aí vai vir aqui se encontrar num ponto. Vou pegar esse aqui também,
vai vir se encontrar aqui num ponto, e eu vou pegar esse de azul aqui também, que vai vir se encontrar aqui no ponto. Isso é uma lente convergente. A lente obrigatoriamente tem que ter a seta para fora. Agora a divergente, galera, ela obrigatoriamente tem que ter a seta para dentro, dessa forma aqui. Então como é que vai ficar? Ó, se eu traçar o primeiro raio aqui, vai vir mais ou menos assim, e agora ela vai sair para fora. Se eu traçar esse outro raio aqui, ó, traçando de uma outra cor, de azul, ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó. Vai vir aqui e vai vir também aqui para fora. Agora, se eu traçar um do meio, por exemplo, de lilás, ele vai vir aqui, mas ele vai vir reto. Mas tu pode ver que eles não vão se encontrar. Então, isso aqui se caracteriza uma lente divergente. Agora nós vamos lembrar de reflexão e de refração, que é um assunto que também cai na EAN. Então, galera, reflexão é mais ou menos o que? Se liga comigo aqui, ó. Você vai traçar, por exemplo, uma fonte aqui. Você vai ter uma reta aqui, ó, que eu vou chamar de reta normal. Então, você vai ter um raio incidindo mais ou menos aqui, e ele vai refletir mais ou menos aqui. Ou seja, aqui nós temos um raio que eu vou chamar de raio incidente e aqui raio refletido. O que você tem que perceber aqui? Você tem que perceber que o ângulo de incidência, ele obrigatoriamente tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Ponto. Isso aqui é importantíssimo você perceber aí. E aí vai predominar duas leis da reflexão, né? Que é utilizado também na ótica, nos espelhos, por exemplo, né? Por quê? A primeira lei é o quê? A primeira lei é que isso ocorre no plano, 2 dimensões, o que é verdade, isso aqui é um plano. E o segundo, que é o quê? O segundo, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Tudo bem? Isso aqui é de reflexão. Agora vamos dar uma lembrada também em refração. Refração vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Repara aqui, ó. Vou fazer um planinho quietinho aqui. Vou traçar aqui, ó, uma normal aqui também, né? E você vai perceber o seguinte, você vai perceber que eu vou ter um raio incidente aqui, mais ou menos aqui, e eu a partir daí vou ter um raio mais ou menos assim, que é refratado. Tudo bem? Ou seja, quando ele vai de um mais refringente para um menos refringente, que negócio é esse? Mais refringente, o índice de refração do ar é o número de vezes que ele é maior que o da água, e o menos refringente é o número de vezes que o da água, por exemplo, é maior que o do ar, menor que o do ar, né? Então, e aqui vai ter o refratado. Ou seja, você vai ter o raio incidente, que é aqui, ó, faz com a normal, e você vai ter o refratado, que faz aqui, ó, com a normal também. E tem até uma expressão que você relaciona ela, né? Que você gosta até de chamar de equação de Snell-Descartes, que é o quê? N1 vezes o seno do ângulo incidente, que eu vou chamar de θ1, que vai ser igual a N2 vezes o seno do ângulo refratado, que eu vou chamar de θ2. Ou seja, isso aqui é chamado de equação de Snell-Descartes, certo? Então, isso aqui que você tem que saber aí, né? Da parte de ótica, finalizando a semana 4. Agora nós vamos para a semana 5. Então, galera, agora nós vamos falar de ondas. Tudo bem? Onda, galera, ela tem uma característica muito importante, né? As ondas, elas fazem o quê? Elas transportam energia, correto? Em alguns livros você vê que não transportam matéria, mas sim energia. Você tem alguns conceitos de ondas muito importantes que vocês devem saber também, né? Conceito de crista, de vale, conceito de amplitude, conceito de frequência, conceito de período e, por último, o conceito de velocidade da onda.
Ou seja, você tem uma forma de calcular essa velocidade da onda, que é o quê? V igual a lambda vezes F. Isso aqui cai direto. Isso aqui cai direto na IAN. Onde o V é a velocidade dessa onda, o lambda seria o comprimento da onda, né? Como assim? Se liga aqui, ó. Nós vamos ter mais ou menos uma onda assim. Se você pegar a distância entre essas duas partes de cima, que são cristas, ou a distância entre essas duas partes de baixo, que são vales, ou entre dois pontos não consecutivos, você vai poder chamar de lambda, que é o comprimento de uma onda. Lógico que tem um conceito de frequência e de período que você pode relacionar da seguinte maneira: frequência é o inverso do período. Além disso aqui, pessoal, você tem que também ter uma noção do conceito de acústica. E aí, o que é acústica, galera? A acústica, ela não é nada mais do que o estudo do som, ok? Então, isso aqui é muito importante. Tudo certo? E o que você tem que saber além disso aqui? Você tem que saber a classificação das ondas, que pode ser chamada de quê? Ondas mecânicas, são ondas que precisam de um meio material para se propagar. Você pode também trabalhar com ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio material para se propagar. Você pode pegar ondas transversais, que é o que? O pulso dela, no momento que ela está indo, faz 90 graus com a intensidade dela, ou ondas longitudinais, que eles estão no mesmo sentido. Então você tem isso aí também. Você tem, além disso aqui, o espectro audível pelo ser humano, e por aí vai. Então isso está tudo incluso nessa parte de acústica, que eu não estou aprofundando tanto porque não é o objetivo desse vídeo aqui. Tudo certo? Além de também termos uma coisa muito importante, que é o efeito Doppler. Um exemplo é o da ambulância. Tudo bem? Ou seja, eu vou falar bem resumido o que é ele. O efeito Doppler é o seguinte: o mais grave fica mais longe, o mais agudo fica mais próximo, né? Um exemplo seria o som da ambulância, que dependendo de onde ela está, o som muda a tonalidade dele ali. Tudo bem? Então isso aqui é o que você precisa saber da semana 4. Então, pessoal, começando agora a semana 5, nós vamos pegar então e falar de eletrostática. Só que eletrostática, galera, só cai em uma única coisa na prova da IAN: processo de eletrização. Eletrização, galera, existem 3 tipos: eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução, correto? Então você tem esses 3 tipos de processo de eletrização: atrito, contato e indução, certo? Agora que você sabe disso, o que você tem que saber também? O por atrito é você pegar, encostar e atritar um no outro, né? Por contato você toca um no outro, e por indução é o exemplo do para-raio, né? Que vai sugar os elétrons por meio de cargas positivas vindo debaixo da Terra, por meio de um fio terra. Tudo bem? Mas só que como não é o objetivo disso, eu não vou bater muito nisso aqui agora. Então essa aqui é a parte de eletrostática que você tem que saber para IAN. Não cai lei de Coulomb, não cai nada disso. Só cai essa situação ali. Correto? Agora nós vamos pegar e vamos entrar para ver o que cai de eletrodinâmica. Galera, a diferença da eletrodinâmica para a eletrostática é que a eletrostática estuda as cargas em equilíbrio, né? A eletrodinâmica estuda cargas em movimento. Tudo certo? Então, a primeira coisa que você tem que saber é o conceito de corrente elétrica. A corrente elétrica, ela é nada mais do que o estudo de elétrons móveis, né? No caso, em ordem, né? Em ordem ali, andando sobre um fio. Você tem um fio aqui e você vai ter uma série de elétrons aqui, bonitinho, em ordem. E como calcula a corrente? I, que é o símbolo da corrente, é a razão da carga em função do tempo. E lembrando que essa carga aqui é o produto do número de prótons ou de elétrons vezes a carga elétrica, sendo que essa carga tem um valor específico, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, né? Isso aqui é importantíssimo você saber. Tudo certo? Outra coisa importante, a potência elétrica. As ações que você pode calcular essa potência elétrica são elas: a primeira,
P igual a V vezes I. Ou lembrando o seguinte, que o U é igual a V. O que isso significa? Pode ser chamado de tensão, pode ser chamado de voltagem, pode ser chamado de DP. Temos uma outra que é P igual a R vezes I ao quadrado. E temos a terceira que é P igual a V ao quadrado sobre R, né? Nós temos essas três aqui de potência, tudo bem? Então, isso é muito importante. Agora, uma outra coisa também que é importante, pessoal, a parte de circuitos. Então, circuitos, pessoal, circuitos, você tem que saber que existe alguns muito importantes. Por exemplo, você vai estar trabalhando com resistores, né? O que é um resistor, correto? O resistor, ele tem duas funções importantes. A primeira é controlar a passagem de corrente elétrica em um fio. E um outro bem importante também, que é transformar energia elétrica em energia térmica. Então, você tem que saber também que é importante as associações desses resistores, que são o quê? As associações em série, em paralelo e misto. Tudo bem? Então você tem essas três aqui de resistores. Agora que você sabe disso, pessoal, existem dois tipos de aparelhos de medição que você precisa saber, que é de suma importância. São eles amperímetro e voltímetro. Amperímetro, galera, ele tem uma característica muito importante. Qual é a característica? Ele mede a corrente elétrica. Um exemplo clássico de amperímetro, galera, é a luz da sua casa sai e vem um aparelhinho para poder ver se está passando corrente. Então aí é um amperímetro. O voltímetro, ele já vai fazer o que? Ele já vai medir a intensidade do que? Ele já vai medir a voltagem do fio, né? Nós temos até uma expressãozinha que dá para poder medir essa voltagem, que é V igual a R vezes I, que pode ser classificada como primeira lei de Ohm. Só que a segunda lei de Ohm não cai, então problema nenhum. E por último, para a gente poder fechar essa parte aqui, é a parte de capacitor. Ou seja, capacitor, ele tem uma função muito importante, que é armazenar energia elétrica. Tudo bem? E você tem três tipos de associações de capacitores: em série, em paralelo e misto. Podermos finalizar aqui a semana 5. Agora, galera, vamos para a semana 06, né? Que é magnetismo. Galera, magnetismo, o que você tem que saber? Característica principal, estuda o ímã. Ou seja, como é que ele é mostrado aqui? Ele é mostrado em duas partes. Você vai ter essa parte de cima aqui, ó, que eu vou chamar de parte norte, e essa de baixo eu vou chamar de parte sul. Ah, mas eu quero fazer um corte aqui, ó. Eu pego um plano aqui e eu faço um corte aqui nessa região. O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: essa pequena parte aqui cortada vai ter um novo norte e sul, e essa outra aqui vai ter também um novo norte e sul. Então você pode fazer vários cortes, que a cada corte que você fizer vai originar um novo norte e sul. Tudo bem? Sem contar que nós temos também o campo magnético, né? Que é a região por onde esse ímã passa. Para a Ian somente saber isso aqui já é o importante, né? Porque a Ian não aprofunda tanto nessa questão de magnetismo e o eletromagnetismo não é cobrado. Então essa daqui é a semana 06. Agora a semana 07, pessoal. A semana 07, eu quero que você saiba o seguinte: vai ser uma semana de exercícios, né? Para você finalmente fixar isso daí, ok? Agora que nós já acabamos de falar sobre isso, pessoal, eu queria fazer um pedido a vocês. Senta o dedo no like, pegue esse link e mande para mais pessoas, mas também se inscreva no canal, galera, porque a sua inscrição no canal, ela é de suma importância para podermos trazer mais conteúdos de qualidade aqui para vocês. E uma outra coisa muito importante também:
Tem sugestão de algum conteúdo que queira que eu traga aqui pro canal? Coloque aqui nos comentários aí para que eu possa trazer o melhor conteúdo possível e ainda mais ajudar vocês da melhor maneira possível. Tudo bem, pessoal? Vamos para cima!